Olá, pessoal! Bem-vindos a mais este guia estruturado de hoje. Lembrando que este conteúdo educacional incrível é trazido à nossa comunidade pela Ford College. Bom, vamos colocar a mão na massa? Na nossa lição anterior, a gente definiu as regras teóricas do jogo, os pilares fundamentais para traduzir o estado do Ethereum para o Solana. Só que a teoria por si só não constrói um código escalável, não é verdade? Agora o nosso foco é pegar aquelas rúbricas abstratas e transformar tudo isso em uma planta baixa de engenharia bem concreta. A ideia aqui é tirar os conceitos de armazenamento do papel e transformá-los num rascunho prático de uma página só. É hora de sair do mundo das ideias e mergulhar em um projeto executivo de verdade. Dando uma olhada bem rápida na nossa agenda, nós vamos passar por o desafio do mapeamento, o exemplo prático do RC20, como calcular o tamanho, a avaliação dos trade-offs, o checklist do nosso rascunho e, para fechar, a revisão e os próximos passos. Um índice completo de engenharia para guiar a gente. Então, vamos começar. Seção 1. O desafio do mapeamento. Do conceito à planta baixa. Sabe o que é realmente genial sobre fazer esse rascunho inicial de apenas uma página? É que a restrição de espaço força a gente a ter foco. O grande lance desse primeiro rascunho não é buscar a perfeição imediata, mas sim obrigar a criação de uma proposta concreta que escancare as escolhas difíceis e aquelas premissas que ficam meio ocultas. Se uma suposição sobre quem é o dono de uma conta ou sobre como o acesso concorrente vai funcionar estiver um pouco vaga, tentar colocar isso em uma única página vai revelar a falha na mesma hora. A gente resolve os problemas muito antes de gastar tempo digitando código em Rust. Seguindo em frente, seção 2, o exemplo do ERC20, o clássico mapping de saldos. E é aqui que a gente percebe por que essa transição exige uma virada de chave gigantesca na nossa cabeça. Do lado esquerdo, a gente tem o modelo do Ethereum. Pense no Ethereum como se fosse um caderno gigante e comunitário, onde todo mundo briga para usar a mesma caneta. O contrato inteligente é o dono desse caderno, e lá dentro tem uma lista, um mapping, que vincula um endereço a um saldo de forma implícita. Já do lado direito, o Solana usa um modelo de conta PDA por usuário. Em vez de ter esse cadernão compartilhado, o Solana opera como se cada usuário tivesse o seu próprio cofre individual num banco de dados que é altamente paralelizável. Mudar de um caderno compartilhado para cofres individuais muda absolutamente tudo sobre como a gente acessa e armazena os dados. Essa tabela detalha a mecânica dessa tradução de forma brilhante. Reparem na linha ali sobre a propriedade. No Ethereum, quem é dono dos dados fica meio implícito ao contrato. No Solana, a posse vai direto para os Program Derived Addresses, os famosos PDAs que são possuídos pelo programa. E o padrão de acesso? Enquanto o Ethereum sofre com leituras e escritas frequentes amontoadas no mesmo estado do contrato, o Solana usa os PDAs individuais para permitir que as operações rodem todas em paralelo. Acabou aquele gargalo de serialização onde o mundo inteiro tenta escrever no mesmo caderno ao mesmo tempo. E isso nos leva à seção 3, calculando o tamanho. Matemática de bytes e aluguel. O ponto-chave para todo mundo entender aqui é esse conceito de tamanho isento de aluguel, o Rent Exception. No Solana, a rede age literalmente como um senhorio que não perdoa atrasos. O espaço em disco não é só um simples armazenamento, é um recurso que a gente aluga. Cada byte alocado numa conta PDA impacta o custo financeiro para manter essa conta viva e livre de taxas contínuas. Na prática, isso significa que um design preguiçoso, cheio de bytes que não servem para nada, custa literalmente mais caro para rodar e para escalar no mundo real. E isso nos traz a este número super importante, 80. 80 bytes. Essa é uma estimativa arredondada, mas extremamente segura para o layout de uma conta PDA simples que guarda o saldo de um usuário. Mas como a gente chega exatamente nesse número para calcular o tal do custo geral do aluguel? Vamos destrinchar esses 80 bytes como se fosse um quebra-cabeça. Nós temos 8 bytes que são usados pelo framework Anchor como um discriminador, que funciona como uma etiqueta de segurança. Depois, mais 8 bytes para guardar o saldo numérico em si. Mais 32 bytes para a chave pública do proprietário, adicionando aí uma baita camada extra de verificação. Até aqui, a conta dá 48 bytes. Então por que 80? Porque a gente adiciona um espaço extra para padding e alinhamento futuro. Na engenharia de software de sistemas, a gente sempre trabalha com uma margem de segurança. Esse espaço livre deixa claríssimo para onde cada lamporte do nosso aluguel está indo. Vamos para a seção 4, avaliando os trade-offs, porque toda escolha tem um custo. E essa afirmação resume o coração do problema de um jeito perfeito. Sim, ao escolher usar um PDA por usuário, a gente toma a decisão ativa de aumentar o número total de contas no sistema. E claro, isso puxa o overhead geral do aluguel para cima. Mas por que a gente aceita pagar esse preço? Simples, para evitar a contenção de serialização.
Pensem bem. Se 1000 usuários tentarem atualizar seus saldos ao mesmo tempo num único caderno compartilhado, o sistema inteiro engasga. Agora, com PDAs individuais, essas 1000 transações acontecem em paralelo. É o clássico equilíbrio de engenharia. A gente troca um custo um pouquinho maior de armazenamento por uma velocidade absurda de processamento em paralelo. Aí é que tá. Existe uma regra de ouro na hora de registrar essas escolhas para os nossos pares. De um lado da tela, a gente tem como a maioria das pessoas tenta documentar um problema. Ah, pode custar mais caro. Pessoal, isso é inútil para uma revisão técnica profunda. Do outro lado, a gente tem a verdadeira abordagem de engenharia. Adiciona cerca de 80 bytes por usuário, aumentando o overhead de rente. Para que uma revisão por pares funcione de verdade, é vital largar suposições vagas e trazer números e métricas que a gente possa quantificar. Só um trade-off específico pode ser debatido e aprovado de verdade. Indo agora para a seção 5, o checklist do rascunho, os 5 passos da engenharia. A gente tem aqui 5 passos metodológicos lógicos e bem diretos. Primeiro, a gente seleciona o conceito base, apontando exatamente para a linha de código original lá no Ethereum. Segundo, estruturamos o layout em Solana, desenhando a conta de verdade. Terceiro, escrevemos a justificativa técnica, sempre conectada com a rubrica. Quarto, a gente registra aquele trade-off destável e quantificável que acabamos de discutir. E, finalmente, no quinto passo, adicionamos pequenas notas de implementação, tipo um trechinho de TypeScript, para encontrar o endereço do PDA. É uma linha de produção limpa, lógica e super fácil de repetir. E antes de dar o rascunho como pronto, a gente precisa passar por esse controle de qualidade. A identificação do conceito precisa ser cirúrgica. O equivalente no Solana tem que ser algo acionável, nada de teorias soltas. A gente tem que cravar se será um PDA ou uma conta compartilhada. A justificativa não pode ser um improviso. Ela tem que amarrar bonitinho com a rubrica original. O trade-off precisa ser testável matematicamente. E o mais importante de tudo, se o material não couber numa única página, é porque está longo e confuso demais. Seguir isso à risca garante que a revisão por pares vai ser rápida, focada e muito eficiente. Chegando na nossa última etapa, seção 6, revisão e próximos passos, preparando para o feedback. Para amarrar tudo que a gente discutiu hoje e fixar bem as lições, temos 3 pilares inegociáveis. Primeiro, sempre, sem exceção, vinculem as decisões de design à rúbrica teórica. Se alguém perguntar por quê, a rúbrica é o escudo de vocês. Segundo, quantifiquem tudo. Usar estimativas de bytes e número de contas transforma aquele custo vago em um número inquestionável na mesa dos revisores. E por fim, mantenham o formato focado numa página só. A brevidade não é só para facilitar a leitura, ela acelera brutalmente a velocidade e aumenta a qualidade da revisão técnica. E para fechar o nosso guia de hoje, eu deixo todo mundo com essa reflexão que deve estar ecoando na cabeça da gente a cada novo rascunho arquitetônico. Como essas escolhas estruturais, tipo adicionar esses 80 bytes por usuário, vão escalar quando o projeto bater de frente com os próximos milhões de usuários na Web3? Lembre-se, uma escolha que faz todo sentido para 10 usuários pode ser a ruína de um aplicativo tentando atender 1 milhão. Pensem bastante nisso antes de dar aquele polimento final no projeto. Muito obrigado por acompanharem este guia explicativo incrível trazido pela Forge College. E para se aprofundar nesse ecossistema fascinante, entender mais sobre padrões de transição e dominar a Web3, não deixem de acessar o site forge.college. Até a próxima análise!